Estamos com o Lucas na escola e no futebol. Estamos com a Esther no ônibus e no trabalho. Com a Dona Maria na consulta e até no skate. E estamos com o José no emprego e no lazer com a família. Nossa maior obra é cuidar da nossa gente. É ouvir você. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz e a vez do povo. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer a presença de todos. Essa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito é a nossa primeira reunião, sendo que nós tivemos uma outra, mas foi uma reunião de instalação dos trabalhos. E, neste momento, eu quero agradecer a presença do senhor Marcos, da CEMIG. Ele está apenas como ouvinte aqui, como qualquer participar dos trabalhos e acompanhar como ouvinte o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu gostaria de agradecer a presença do vereador Gilberto, que está presente, o vereador Gilberto Rezende, e os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Odair José, presente aqui conosco, já membro desta comissão, o vereador Antônio Queijinho, que foi, inclusive, o autor do requerimento da instalação desse pedido, o vereador Leandro Neves, que é aqui o nosso relator, e a vereadora Elisa Prado, que está presidindo os trabalhos. Então, nós estamos em maioria nessa comissão. Quero agradecer a presença de toda a imprensa que está presente aqui. E, para começar os trabalhos, eu gostaria de convocar a DOC, a doutora Tatiane Montalvani, que também é assessora, é advogada, e pode assessorar os trabalhos desta manhã, bem como o doutor Tiago Magalhães, também, que é advogado, eles possam assessorar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu gostaria de colocar em votação, então, aos membros, se concordam com esse procedimento. Está em discussão, está em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, foi aprovado, os dois funcionar como a DOC.
E agora nós temos uma pauta de reunião que a gente vai tentar discutir aqui um cronograma mínimo. E a primeiro que nós vamos discutir é a aprovação da ata retificada, na qual nós já mandamos para todos vocês. Foi apenas uma colocação que o vereador pediu para fazer uma mudança, que foi colocada e foi aceita por todos. Então, eu gostaria de colocar em discussão, em votação. Os vereadores que concordam, permaneça a comissão, está aprovada, então, essa ata retificada. Vamos passar para o segundo ponto, que nós temos aqui 5 pontos. O segundo ponto é a discussão e votação dos requerimentos e ofícios. Terceiro, deliberação das denúncias protocoladas perante a comissão parlamentar pelos munícipes. E quarta, a deliberação do servidor da Câmara Municipal de Uberlândia para realizar as convocações, intimações, assim como outros advogados, e o encerramento da reunião. Eu gostaria de colocar em discussão se todos concordam com esse cronograma e com essa ordem dos trabalhos. Está em discussão? Está em votação? Se os vereadores concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Então, vamos continuar. Discussão e votação dos requerimentos. Eu vou fazer a leitura aqui, e vou passar... Não, primeiro eu vou pedir para o vereador Odair José. Ele foi o primeiro a apresentar os quesitos. Então, nós vamos aqui... Peço ao doutor Tiago que me passe o documento do Odair José. Tá. Está com o requerimento aí? Tá? Cadê o documento, doutor Tiago? Vamos me dar aqui, deixa eu pegar, passar para ele. Vou passar a palavra para o vereador Odair José, ele que apresentou o requerimento. Ele está apresentando outro, que aqueles quesitos já foram colocados. Eu gostaria... os quesitos na reunião de instalação dos trabalhos, ele apresentou. Eu gostaria só de fazer uma alteração para que na hora da gente redigir, para encaminhar, eu queria colocar em votação essa alteração da seguinte forma, que alguns quesitos o vereador Odair fez quanto interrogação. Aí nós precisamos só de fazer de forma impositiva essa alteração para a gente encaminhar para a CEMIG. Então, se os vereadores concordam naquele primeiro documento que ele apresentou, acatar todos os quesitos deles que foram votados, mas apenas pedindo que vocês concordem com a alteração na forma de redigir o documento para a CEMIG de forma imperativa, determinando, tá certo? Está em discussão, está em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Agora eu passo a palavra para o Odair apresentar os outros quesitos, que vão ser, além daqueles que já foram colocados aqui, eu vou fazer a leitura dos outros e passo para que ele faça do dele. Bom dia a todos, bom dia a todas, a imprensa que aqui está. Tivemos aquela primeira, vereadora Lisa. E as perguntas, os quesitos que a gente deixa aqui, que foi falado, qual a razão para a constante interrupção de fornecimento de energia em nossa região, mais precisamente na cidade de Uberlândia, listar detalhadamente as causas dessas interrupções e apagões. E vejo ainda que semana passada teve algumas interrupções lá no bairro Morada Nova, vereador Queijinho. O pessoal lá deu uns picos lá de queda de energia e voltaram para alguns uma meia hora depois, mas quer dizer, não deixa, às vezes, semana passada, o bairro Morada Nova, e não deixa de trazer prejuízo para a população. Quais as medidas estruturais específicas que a CEMIG tem implantado para mitigar os impactos das destruições e apagões da energia nas áreas específicas do município de Uberlândia? Eu vi aí conversas que a CEMIG está gastando X para isso, mas a gente vê até no momento a precariedade ainda da nossa energia. Então, e a população não pode pagar esse preço. Então, tem vários outros aqui, mas vou deixar, já passei para a presidenta dessa comissão, a Lisa. Tem várias outras perguntas. Nós vamos estar ouvindo depois todos os consumidores, ouvindo a empresa. Eu só sei que deixo aqui um apelo e peço que essa CPI, eles falam assim, não é qualificativa de nós fazer CPI. É sim, é uma responsabilidade do legislativo também. Isso é competência do Estado, mas o Legislativo tem que estar, porque nós somos eleitos pelo povo e quem está sofrendo com essas percas aí é a população. Eu espero e faço um apelo aqui a todos aqui que estão participando dessa CPI, que não fica no esquecimento. Vamos dar andamento e queremos resposta. E a resposta é para ontem, não para aqui 5 anos. É para ontem que a população, de fato, merece ser respeitada e ter qualidade de serviço da CEMIG na cidade de Uberlândia e toda a região. Então, está em discussão, está em votação. Os vereadores que concordam, acrescentar nos quesitos já antes colocados pelo vereador Odair, permaneçam como estão. Então, está aprovado. E agora eu vou passar outro requerimento para que a gente possa abrir o debate nesses quesitos que eu apresento aqui agora. A questão relacionada de atendimento ao público.
Alguns quesitos que vão ser encaminhados para a CEMIG. Por que a Companhia Energética de Minas Gerais encerrou as atividades na agência localizada na Avenida João Pinheiro, no município de Uberlândia? 2. O serviço de leiturista, leitura dos padrões, é realizado por empresas terceirizadas? Se sim, qual a empresa e a vigência do contrato? 3. Qual a quantidade de leituristas que a CEMIG de Uberlândia disponibiliza para realizar o serviço da leitura dos padrões no município de Uberlândia? 4. A CEMIG Uberlândia possui alguma empresa terceirizada atendimento ao público no município de Uberlândia? Se sim, quais empresas, a vigência do contrato e o objeto do atendimento? Questões relacionadas ao dimensionamento de equipes. Quantos trabalhadores do setor de distribuição de energia tem Uberlândia? Quantos do quadro próprio, quantos são terceirizados? 23. Quantas equipes de linhas subterrâneas tem Uberlândia? Qual a composição dessa equipe? Eletricistas, técnicos. Item 24. Quantas equipes da linha viva do quadro próprio a CEMIG possui? Quantas do quadro terceirizado? 25. Quais números de técnicos de subestações tem Uberlândia? Qual a área de abrangência que esses trabalhadores atuam? Os trabalhadores desse setor atuam somente em manutenção? As obras de expansão, como a SE Uberlândia 8, ocupam a mão de obra desses trabalhadores? Qual a extensão territorial da atuação desses trabalhadores? 26. Quantos colaboradores funcionários foram demitidos da CEMIG Uberlândia no ano de 2023? Quantos colaboradores funcionários foram admitidos na CEMIG Uberlândia no ano de 2023? Questões relacionadas aos colaboradores da CEMIG. 28. Quantos acidentes fatais ocorreram com colaboradores da CEMIG nos últimos 12 meses? 29. Qual colaborador, trabalhador da CEMIG atua por produtividade? Quantos? 30. Por que a CEMIG aceita que suas contratadas remunerem seus trabalhadores por produtividade, sendo que a própria CEMIG não o faz com seus trabalhadores? 31. Qual o tempo de treinamento médio dos funcionários da CEMIG? No passado, esse tempo era o mesmo? Ou não? Mudou as regras? Estão preparados para poder resolver os problemas da nossa cidade com rapidez, com agilidade? Quais os problemas, de tantos problemas nas nossas redes? Eu vou voltar, é que eu investi a ordem. Questões relacionadas aos colaboradores da CEMIG. Já falei. Agora, e questões relacionadas às empresas terceirizadas e empreiteiras? 32. Como é feita anualmente as inspeções em religadores? É equipe própria ou equipe terceirizada? 33. Quem faz as inspeções no perímetro urbano e no perímetro rural? 34. A CEMIG possui ex-empregados que possuem ainda contrato com a concessionária? Citar quais? Existe algum período de quarentena para o funcionário que acabou de sair, para se desligar? 35. Existe alguma restrição para que funcionários que trabalham com a gestão de contratos do grupo CEMIG atuem posteriormente nas empresas contratadas pela CEMIG Distribuição? 36. Existe alguma restrição para que não haja nepotismo entre funcionários que fazem gestão dos contratos e as empresas contratadas? 37. Existem equipes próprias de poda e supressão de árvores? Porque muitos acidentes que nós estamos vendo em Uberlândia, como aconteceu na zona rural, no distrito de Martinésia, que o vereador Queijinho deve agora há pouco fazer o seu requerimento também, ficou das 6 da manhã até as 16 horas da tarde por causa de uma árvore, né? E como que é o mecanismo dos transformadores, da rede, de ligar, de comunicar? Existem equipes próprias de supressão de árvore? 38. A CEMIG faz a gestão de algum contrato e atividade com as equipes de poda e faixa? Quem inspeciona? Existem empreiteiras que fazem inspeção também? Quem executa? Quem monitora? Quem faz o pagamento? F. Questões relacionadas de atendimento ao público, prestação e qualidade de serviço prestados, ressarcimento de danos materiais em plataforma de fiscalização e controle. Muita reclamação chegou nessa comissão e para todos os senhores e senhoras vereadoras da dificuldade do consumidor, de forma administrativa, resolver o seu problema com a CEMIG. Então, a gente faz alguns quesitos para que ela possa responder e, no final, a gente perceber se tem incongruência, inconsistência, para que a gente ache quais são os verdadeiros motivos dos problemas relativos às dificuldades do nosso povo em relação à energia em Uberlândia. 39. Quantos processos estão em tramitação em face da Companhia Energética de Minas Gerais, Uberlândia, perante a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor?
5. Quantos processos tem também relativos na justiça? Todos com prejuízo ao consumidor. E qual é a solução desses problemas? Quanto a Companhia Energética de Minas Gerais já gastou e investiu pela prestação de serviços terceirizados na concessionária? Quais investimentos foram realizados pela Companhia Energética de Minas Gerais no ano de 2023, no município de Uberlândia? Quantos processos estão em tramitação em face da Companhia Energética de Minas Gerais perante o Ministério Público Estadual? E, por favor, separar a unidade de Uberlândia, que é especificamente a nossa competência de fiscalização de forma local. Se quiser mandar no geral e especificar Uberlândia, não tem problema, mas separa essa informação. Quantas reclamações já foram impetradas por consumidores no portal Reclame Aqui, em face da Companhia Energética de Minas Gerais e Uberlândia? Quantas já foram finalizadas como resolvidas? Quantas ainda estão em andamento sem respostas? Quantas reclamações nós temos em 2024? E aos outros anos nós já pedimos aqui, né, de 2019 até agora. Registra a presença do vereador Dudu. Quantos usuários, que também é membro dessa comissão, quantos usuários da CEMIG Uberlândia foram ressarcidos de forma administrativa por danos materiais nos anos 2020 e 2024? Especificar por ano, por favor. Questões relacionadas aos apagões no município de Uberlândia. Quantos apagões ocorreram no município de Uberlândia entre o período 2020 e 2024? Quantos apagões ocorreram no município de Uberlândia, especificamente no ano 2023? E, para cada um deles, o porquê. Né? Por que aconteceu isso de forma técnica e científica, que possa responder de forma também com a linguagem que foi aprovada recentemente pela União, em que fala que a linguagem é de fácil entendimento. Portanto, pode colocar os dados técnicos, não tem problema, desde que esclareça para esta comissão leiga, em assuntos técnicos, que a gente possa entender de forma clara, com uma linguagem de fácil acesso, de acordo com a legislação federal. E gostaria que quem for fazer a ata, que pudesse, está sendo tudo gravado, estou acrescentando esses detalhes para vocês colocar depois, para que especifique no requerimento. Quantas residências foram atingidas pelos apagões no ano de 2023 no município de Uberlândia? Quais são os bairros em Uberlândia com maior incidência e frequência de queda de energia? Quantos problemas foram solucionados daquelas decisão da Justiça, que tem uma ação impetrada pelo Ministério Público, na qual, recentemente, agora, a CEMIG entrou com agravo, né? Mas a ação continua intacta quanto ressarcimento, construção de subestações, na ação do Ministério Público, doutor Fernando Martins, no qual eu já comunico a todos os membros da comissão, que nós temos uma visita técnica hoje ao Ministério Público, somente os membros da comissão, com o doutor Fernando Martins, que é o promotor de defesa do consumidor, hoje às 14 horas, no Ministério Público Estadual, na Rua São Paulo. Então, desses casos todos, qual que está na ação, o que já foi resolvido? Tudo. Eu já falei quantos protocolos foram abertos pelos moradores do município de Uberlândia em razão de apagões no ano de 2023 e no início de 2024? Quantas subestações tem no município de Uberlândia? Quais estão com transformadores sobrecarregados, operando além da capacidade nominal? E faço uma pergunta em relação à última subestação que foi inaugurada. Ela está funcionando com toda a sua capacidade? Se sim, de que forma? Se não, com qual a porcentagem que está funcionando e qual o cronograma de funcionamento em carga total? Artigo 17. Qual a subestação mais sobrecarregada de Uberlândia nos últimos meses que tivemos apagões? Há quantos transformadores nela? De qual capacidade? Em caso de sobrecarga, qual a contingência que o centro de operação, órgão que opera o sistema elétrico, tem que fazer para não queimar o transformador, que é equipamento caríssimo? Quando foi a primeira vez que verificaram uma sobrecarga em algum transformador no município de Uberlândia? Por que houve a demora na execução da subestação Uberlândia 8, na Nova Zona Sul, sendo que a mesma fazia parte do ciclo de investimento passado, ciclo 2018 a 2022? A subestação 8, a Nova Zona Sul, está funcionando 100% da sua capacidade? Se não, qual seria a porcentagem de sua operacionalização hoje? As equipes responsáveis pelas obras de expansão em subestações são as mesmas equipes que fazem a manutenção das subestações? Quais e quantas sanções administrativas já foram aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor no ano de 2020 a 2024, em face de processos consumeristas perante a Companhia Energética de Minas Gerais? Aí nós vamos fazer 2 pedidos, tanto para a Superintendência de Defesa do Consumidor, quanto a CEMIG também, para que ela nos responda quantos que ela foi, certo?
Quantas reclamações já foram impetradas por consumidores no portal consumidor.gov.br em face da Companhia Energética Minas Gerais e Uberlândia? Quantas reclamações já foram realizadas pelo consumidor no portal consumidor.gov.br em face da Companhia Energética Minas Gerais e Uberlândia, resolvidas e não resolvidas? Agora eu volto na primeira parte, que não tinha sido feita. Não, já vou passar, gente. Isso aqui é só em relação aos processos. Vamos passar, antes da gente terminar isso aqui, eu passo para o vereador Antônio Queijinho, para que ele faça seus... o Dedê? Tá. A gente faz esse último requerimento depois. Em questão de ordem, o vereador Odair José pediu, pois não, vereador Odair. É porque está junto quando o vereador, nós pegamos todos os quesitos, permissão dos colegas aí. Só. Permissão dos colegas aí, até tinha que falar mais um pedido que eu fiz muito importante para a CEMIG, que eu acho que é importantíssimo, né, dentro disso aí, Alice, que você leu, uma implementação do programa de ressarcimento ao consumidores afetado por percas e danos decorrentes dos apagões desligados não programados na cidade de Uberlândia, né, MG, estabelecendo procedimentos, protocolos para assegurar o reembolso eficiente das perdas e danos sofridos pelos consumidores impactados por nossa cidade. Porque a gente fala nisso aí, o que eu quero dizer? Até agora, se eu não me engano, nenhum foi ressarcido ainda. Se tiver, traz fatos para mim. E a cota de energia chega na conta do consumidor. E quantas famílias carenas do bairro periférico que ganham assalariado, que teve perca alimentícia, que é um ato importante para a sustentabilidade da família. Foi reembolsado, sua geladeira que foi queimada foi reembolsada, então nada disso. Então é muito importante nós ficar em cima disso aí, que o consumidor não pode ser penalizado se a conta chega cara no consumidor e eles estão pagando, senão eles chegam com 3 dias, corta essa energia. Só isso aí mesmo, viu? Obrigado a você e desculpa aí a interrupção aí. Está em discussão esse requerimento e parte daquele outro nosso exemplo. Aquele outro requerimento que eu acabei de ler, ele é um conjunto de todos os vereadores que mandaram para a comissão. Nós fizemos uma compilação, está faltando apenas uma parte que o vereador Dudu vai fazer a leitura, mas eu já vou colocar em votação aquele que eu acabei de ler e esse complemento do vereador Odair José, concordam? É de todos que chegou, Tá desculpado, vereador. Não, mas claro, mas ainda falta vocês, porque nada impede aquilo, porque... Claro. É lógico. Estava. Não, foi ótimo. Inclusive, foi discutido naquela primeira reunião, que a gente teria até o dia 8 para poder receber. Então, tudo isso que eu fiz foi o que eu recebi de vocês e de outros vereadores que trouxeram para a comissão. Aí, está faltando uma parte. Vamos colocar, para não ficar nada sem votação, esse requerimento do vereador Odair e esse que eu acabei de ler, que é de todo mundo, tá certo? Está em discussão, está em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, foi aprovado. E agora eu peço ao vereador Dudu para que ele faça a leitura do pedaço que está faltando, que também é de forma coletiva, de todos os vereadores também, para que a gente possa votar esse requerimento. Pois não, faça a leitura. Senhora Presidenta, agradeço a oportunidade, desejo um bom dia a todos. E, nesse momento, então, eu leio as proposições da Comissão Provisória, item de número 2. Requerimento ofício de número 74 de 2023, turno único, solicitação, pedido de informação, destinatário a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, autoria vereador Odair José, membro da CPI. Finalidade, obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Companhia Energética de Minas Gerais. Número 1. Qual é a razão para as constantes interrupções no fornecimento de energia em nossa região, mais precisamente na cidade de Uberlândia? Listar detalhadamente as causas dessas interrupções e apagões. Número 2. Quais medidas estruturantes específicas a CEMIG tem implantado ou implementado, na verdade, para mitigar os impactos das interrupções e apagões de energia em áreas específicas do município de Uberlândia? 3. Como a CEMIG está conduzindo e implementando a manutenção preventiva da infraestrutura elétrica em nosso município para prevenir falhas frequentes? Poderia fornecer detalhes sobre a execução desses serviços? Número 4. Existe vereador, um cronograma... Dudu, só um minutinho. Vocês sabem que quando foi votado esse requerimento,
nós vamos fazer a votação depois que ele fizer a leitura, mas vocês já votaram essa alteração. Quando ele faz aquelas perguntas, nós não fazemos dessa forma para a CEMIG. Nós, como ele fala, vocês poderiam, nós não falamos poderiam, não. Nós falamos, apresente para esta comissão, tá certo? É impositiva, né? É impositivo, nós já votamos isso, é só para poder ficar bem claro. Muito bem colocado, vereadora. Dessa forma que nós trazemos uma forma mais simplista, porém, como CPI, nós colocamos de uma forma mais impositiva, né? Que existe um dever de prestação de contas. Então, número 4, existe um cronograma regular de manutenção para assegurar o adequado funcionamento da rede elétrica em nossa área? Gostaríamos de receber informações detalhadas sobre esse cronograma, ou esse possível cronograma. Como são estruturadas e dispostas as equipes de manutenção em Uberlândia? Essas equipes trabalham sob demanda ou estão disponíveis 24 horas para atender a população? Como a CEMIG se comunica com os moradores durante as interrupções planejadas ou não programadas em Uberlândia? Qual é o procedimento adotado pela CEMIG para restabelecer o fornecimento de energia após uma interrupção em Uberlândia? Qual é o tempo estimado para esse restabelecimento? Número 6. Quais foram os investimentos realizados pela CEMIG no município de Uberlândia no período de 2010 a 2024? Além disso, qual é o planejamento futuro e os recursos alocados para investimentos destinados a melhorias na estrutura de distribuição e na qualidade dos serviços prestados nos próximos anos? Essa pergunta aqui, senhoras e senhores, ela vem de encontro ao que nós já sabemos dos bilhões de lucros da CEMIG por ano. Essa pergunta, entre tantas, eu posso dizer que é uma das mais inteligentes, viu, vereador? Como os moradores podem reportar problemas relacionados à prestação de serviços da CEMIG? E qual é o tempo médio de resposta para solucionar essas questões em Uberlândia? Além disso, qual é o planejamento da CEMIG, um possível planejamento da CEMIG, né, aos investimentos na região do Triângulo Mineiro, com foco especial na cidade de Uberlândia? Número 8, sabemos que a Assembleia de Minas, por meio de CPI, em seu relatório final, solicitou um indiciamento de 17 pessoas e 8 empresas por diversos crimes. Com base nessa informação, gostaríamos de saber se algumas dessas empresas indiciadas prestaram ou prestam serviços para a CEMIG na cidade de Uberlândia. Além disso, poderia ser fornecida uma lista das empresas que prestam serviços para a CEMIG em Uberlândia, incluindo o nome e a modalidade dos serviços prestados. Número 9. Como as equipes de manutenção estão estruturadas e organizadas na cidade? Essas equipes trabalham sob demanda ou estão disponíveis 24 horas por dia para atender a população? Número 10, penúltima questão. Qual é o plano estratégico, se tem um plano estratégico, qual é o plano estratégico da CEMIG em relação aos investimentos na região do Triângulo Mineiro, com atenção especial para a cidade de Uberlândia? Quais são os tipos e setores específicos de investimentos considerados? Poderia fornecer detalhes sobre o cronograma e a execução desses possíveis investimentos? Número 11 e última questão. Como a CEMIG está conduzindo a manutenção preventiva da estrutura elétrica em nosso município para evitar falhas frequentes? Como? Pode fornecer detalhes sobre a execução desses atendimentos? Existe um cronograma de manutenção regular para garantir o bom funcionamento da rede elétrica em nossa área? Gostaríamos de receber informações detalhadas, na verdade nós precisamos receber informações detalhadas sobre esse possível cronograma. Além disso, como a CEMIG se comunica com os moradores durante as interrupções planejadas ou não programadas em Uberlândia. Senhora presidenta, eu peço licença para complementar com uma questão. Nós precisamos saber da CEMIG se há algum planejamento, se há algum entendimento da necessidade de agilidade para os ressarcimentos quando entendemos a burocracia e a celeridade processual para ressarcimento. Lenta, quase nada, empresários prejudicados, famílias prejudicadas, pessoas com suas microempresas dependendo de medicamentos, alimentos, equipamentos que são acometidos e demorariam meses, talvez até anos para ressarcimento, o que poderia ocasionar na falência dessa empresa. Nós precisamos que a CEMIG apresente celeridade nesse processo e, como ato de boa-fé,
considerando a lei vigente no nosso país, ela por si mesma fornecesse algum atendimento, alguma forma de agilizar esse ressarcimento a essas famílias e empresas. Senhora Presidenta, agradeço a oportunidade e volto a palavra para Vossa Excelência. Eu agradeço, vereador Dudu, pela leitura, pelo requerimento. Eu vou colocar os dois em votação, com a ressalva de que, quando tiver questões repetidas ou daquela forma que precisa passar de ser forma impositiva, já fica os nossos advogados de todos vocês responsáveis por poder elaborar esse documento único de forma didática, de forma organizada para ser encaminhado para a CEMIG, correto? Então, a gente vai votar, mas sabendo se tiver repetição, se precisar de fazer alguma mudança para poder adequar, nós vamos fazer. Portanto, está em discussão, está em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, está votado, aprovado, certo? Então, todos concordam. Passa a palavra ao vereador Antônio Augusto Queijinho. Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos nesta manhã de quarta-feira, cumprimentar o nosso colega Gilberto, que mesmo não fazendo parte da comissão, está aqui preocupado com as questões pertinentes, né, Gilberto, a esse problema grave que nos assola. Cumprimento o pessoal da imprensa, a todos presentes. Senhora presidente, eu estou apresentando agora nesse momento só um complemento do que foi já inicialmente feito por Vossa Excelência e o vereador Odair José, quando aquela primeira reunião que nós fizemos, né, no ano passado. E acredito que o vereador Leandro também vai fazer a mesma coisa. São questões, assim, não somente complementares mesmo, porque o que vocês apresentaram já abarcam, acredito, Leandro, nas nossas preocupações, nas nossas dúvidas e nas nossas solicitações, né? Eu quero cumprimentar também o Marcos Paulo, que tem sido um parceiro, e a gente tem que ser honesto, independentemente do que está acontecendo. Aqui em Uberlândia, eu não posso reclamar da CEMIG, porque o Marcos Paulo e o Walter me atendem a contento. E eu estou aqui com o Rogério, que está aqui, lá da Tenda dos Morenos, Jardim de Alá, que tem sofrido, Marcos Paulo. Aquela região sofre muito, uma região rural que tem sofrido com queda de... Está aqui, não me deixa mentir. E eu sou diariamente demandado na zona urbana e na zona rural, acredito que os colegas também. Ontem, por exemplo, vereadora Elisa Prado, o bairro Tubalina permaneceu 12 horas sem energia. O bairro Tubalina, que é um bairro central, hein, Marcos Paulo? Afora isso, eu entrei em contato com o Marcos Paulo ontem à noite, Morada da Colina, Jardim Caraíba, Granada, Martins, Minas Gerais. E eu nem me lembro, vereador Dudu, quais outros bairros que também sofreram com falta de energia, porque realmente tem sido, Marcos Paulo, intenso e, infelizmente, quase que de forma cotidiana, né? Recentemente eu estive aí na comunidade do Cabaçal, estou sempre atendendo a área rural, que tem um contato com a zona rural, né? O Cabaçal ficou 6 dias sem energia elétrica. Lá, em um determinado final de semana, Rogério, todos os dias, vocês ficaram sem energia lá. Acabava de manhã, voltava à tarde, acabava à noite, voltava no outro dia. Isso foram 4 dias consecutivos. 5 picos. Semana passada, Martinésia também, na véspera da Folia de Reis, Leandro, você esteve lá também. Foi um Deus nos acuda, né? Carne resfriando, produtos em quase que, graças a Deus, não perdeu. Mas foram várias horas sem energia elétrica. Então, eu fiz algumas perguntas, presidente, e eu quero só complementar para a senhora e para o senhor relator, que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está tratando aqui. Por exemplo, qual a logística que a empresa, que a CEMIG vai adotar para atender essas dificuldades, e isso que está acontecendo no município? Qual a previsão para a solução desses problemas e das questões frequentes de queda de energia? No cronograma da CEMIG está prevista a implantação de um sistema trifásico, Marcos Paulo? Você não vai responder agora, mas estou só dirigindo a você. Como medida para evitar danos e falta de energia? Essa pergunta é específica da população da zona rural, porque a zona rural são redes muito antigas e que, ao ver deles, no entendimento deles e nosso, a rede trifásica resolveria, em tese, eu não sou técnico, mas a gente acha que a rede trifásica resolveria muitos problemas da zona rural, especificamente falando. A empresa tem a intenção de renovar a rede elétrica diante das frequentes quedas de energia? É aqui que a gente fala, manutenção de rede. Como vão ser feitas as manutenções?
Recentemente, eu e o vereador Leandro acompanhamos a pedido, né, a convite do Marcos Paulo, manutenções de rede, poda de árvore, a gente acompanhou em alguns bairros. Além disso, o que vai ser feito? Vão ser criados, vão ser renovados, vão ser inseridos novas redes, com novas proteções? É dúvida que a gente tem, né, Marcos Paulo? Porque nós somos leigos no assunto. Como a Lisa falou, nós não somos técnicos. A companhia vai adotar um meio mais eficaz para reparar os danos causados aos munícipes decorrentes das quedas de energia? É isso que o vereador Dudu falou e que o Leandro também tinha falado. Mas ao final eu quero fazer uma pergunta, que eu acho que é uma coisa que poderia acontecer. As quedas estão ocorrendo com muita frequência. Não havia sinais de que poderiam ocorrer essas quedas constantes em período anterior? Ou seja, não era previsto pela CEMIG que o aumento da carga, o aumento do número de residências traria problemas, aumentaria a queda de energia elétrica no município de Uberlândia? Independentemente se vai haver ou não privatização, que é um assunto que tem vindo muito à voga, a privatização ou não, tem muitas pessoas me perguntando, vereador, você é a favor da privatização? Eu não vou entrar nisso agora, mas independentemente se vai haver ou não a privatização, o que a CEMIG está fazendo para fornecer um serviço de qualidade ao consumidor? E aí depois eu quero juntar, Lisa, quero fazer a juntada ao final, porque o Marcos Paulo me encaminhou, os recursos que foram investidos pela CEMIG no ano passado, somente no município de Uberlândia, e esse documento traz à baila que foram investidos mais de 13 milhões em Uberlândia apenas. Será que isso só isso é necessário? Será que só esse valor é suficiente por conta do crescimento que Uberlândia tem? Nós sabemos do crescimento demográfico e expansão do município de Uberlândia. Será que esse valor é o suficiente para abarcar toda e qualquer, né, necessidade do povo de Uberlândia? O que a CEMIG está fazendo para diminuir o tempo de espera na central de atendimento da cidade e a quantidade de pessoas que são necessárias para atender? Vocês já colocaram isso, mas qual que é o tempo médio para se atender uma demanda? Eu volto a dizer, o Marcos Paulo me atende muito bem em todas as minhas solicitações, ele sempre que pode coloca prioridade no atendimento. Ontem ele colocou no Tubalina e ontem ele colocou no Morada da Colina. Morada da Colina, Marcos Paulo, voltou rapidamente. Infelizmente, Tubalina não teve, né, o mesmo sucesso. Em dezembro de 2023, foi inaugurada a subestação de energia, Lisa, lá no bairro Shopping Park. Eu fui convidado e na verdade, representei a Câmara na oportunidade. E, nessa ocasião, os técnicos me informaram que o equipamento atenderá aproximadamente 120 mil consumidores. 120 mil consumidores a mais com esse lançamento da subestação que aconteceu em dezembro. O que ajudará, inclusive, na zona rural, permitindo que diminua significativamente as quedas de energia elétrica no município. E eu pergunto, se essa dita estação foi inaugurada há praticamente um mês, ou mais de um mês, por que ainda persistem os diversos problemas, quedas de falta de energia, pico de energia na zona urbana e rural, como o que cotidianamente tem acontecido de semana passada para cá? Na quinta-feira passada eu estive no bairro São Jorge, permaneceram de 4 às 10 da manhã, o Marcos Paulo também interviu, e a energia foi restabelecida, mas permaneceram aí mais de 6 horas sem energia elétrica. Agora, me assustou muito, sinceramente, 12 horas no bairro Tubalina, que é um bairro central, extremamente populoso, né, e as pessoas me ligaram, algumas ficaram sem energia, sem telefone, só falaram comigo agora de manhã, porque a energia voltou agora de manhã. Então, são dúvidas. O vereador Gilberto Rezende nos relatou na comissão que lá no bairro Boa Vista ficou 24 horas, do dia 30 para o dia 31, no Valparaíso, nas chácaras Boa Vista e toda a região, e depois no sábado, novamente, 24 horas. Agora, eu Condomínio Martinez, 3 dias. Esse requerimento meu vai ser apresentado agora, Lisa está aqui, só que eu quero fazer um requerimento normal, verbal, não é nem requerimento, é só uma então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer votar por parte, pode ser? Pode ser. Então, só o seguinte, só para finalizar, qual que é a proposta da CEMIG no campo do judiciário? Existe algum tipo de plano da CEMIG para fazer um mutirão de ressarcimento de danos? Que nesse momento, vereador Dair José, o correto, Marcos Paulo, você não vai responder, digo mais uma vez, mas para mim, eu entendo que o correto seria a CEMIG fazer um mutirão, designar uma data, fazer um mutirão para reparação de danos de todos os consumidores lesados. E é para isso e por isso que a gente tem falado incansavelmente, através das redes sociais, onde a gente anda, entre em contato conosco, porque amanhã ou depois nós vamos cobrar, sim, estamos cobrando nesse momento,
juntamente com o Ministério Público, e o mais correto, se a CEMIG é uma empresa honesta, se a CEMIG é uma empresa justa, mais coerente do que isso, seria designar uma data específica, convocar os consumidores lesados para se fazer um mutirão do ressarcimento. Claro que, cidadão, você que está me vendo agora, você tem que ter prova efetiva do dano que você sofreu. Não é tão somente chegar e falar, fiquei sem energia, tive prejuízo. Isso não é dano. Isso é o chamado mero aborrecimento que a gente tem e que a lei, a legislação, a jurisprudência, a doutrina trata tranquilamente como mero aborrecimento. Se você teve perda de produtos, se você teve perda de equipamentos, freezer, geladeira, televisão, aí sim você tem direito ao seu ressarcimento. Razão pela qual, vereadora Elisa Prado, nossa presidente, eu quero que a senhora insira essa solicitação. A CEMIG deve fazer sim, designar um ato para convocar os consumidores e fazer aí, realizar um mutirão para ressarcimento de danos desses consumidores. Fica o meu requerimento para que todos tenham conhecimento, que eu acho que a CEMIG pode e deve fazer uma questão muito lógica e muito básica a todas as pessoas que sofreram esse prejuízo. Bom, eu só peço a compreensão dos senhores vereadores, já passa a palavra, mas vamos conceder um prazo de 2 dias e vamos colocar em votação os requerimentos feitos pelo vereador Antônio Queijinho e 2 dias para aquele que ele apresentou de forma verbal apresentar dentro do processo, tá certo? Está em discussão. Sim, só um minutinho, pera um pouquinho. Está em discussão. Vamos votar para não acumular e a gente dá. Está em discussão. Está em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. 2 dias para poder investir. Eu gostaria, sabe, o vereador Antônio Augusto Queijinho, que a presença do Marcos aqui é muito importante para ele agilizar as perguntas, mas ele não podia atender só o senhor, tinha que atender toda a população, porque a cidade está com sérios problemas e ele vai ter que ter um calendário, se é o responsável pela CEMIG, é muito bom que acompanhe. Nós vamos começar a ouvir depois as testemunhas para ver o sofrimento do povo. E a dificuldade de ressarcimento. Inclusive, quem teve equipamentos queimados, não foi só um mero aborrecimento, foi um prejuízo, mas a desculpa que a CEMIG fala é que foi mero aborrecimento, porque a pessoa não consegue nem a ligação, a burocracia é tão grande que ela não consegue nem fazer a ligação. Quero registrar a presença da vereadora Cláudia Guerra, do vereador Higino, presente aqui, Higino Marques. Nós agradecemos a presença do vereador Gilberto também. E eu gostaria só de, em relação ao que o vereador Antônio Augusto Queijinho colocou, que a gente pudesse colocar no nosso documento, ele disse assim, a subestação, ela vai atender 122 mil pessoas. Aí, na página da CEMIG, fala que é 50 mil, lá são 2 transformadores. É 50 mil cada população? São 100 mil? Ou são 122 mil? Ou é 50 mil mesmo? Não, só para depois ele puder informar antes de sair, porque ele só está como ouvinte, nós já fazemos a documentação e ver qual que é a resposta consistente. É o que está na página da CEMIG, é o que o vereador Queijinho falou, é o que ele falou para nós aqui na Câmara, qual que para quantas mil pessoas mesmo, tá certo? Então, eu gostaria, ainda tem mais 2 requerimentos, de passar a palavra para o vereador. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou passar, enquanto eu consulto, Gilberto, eu passo só para uma questão de ordem para o vereador Questão Dudu de ordem também, antes da senhora falar, vou complementar o que a senhora falou. Então, espera um pouquinho, só passa a questão de ordem para o Dudu, só porque depois eu foi em passo cima para de uma você. fala minha que a senhora falou, só queria informar para a senhora o que é mero aborrecimento. Mero aborrecimento, a senhora sabe o que é, mas é bom porque às vezes as pessoas não sabem. Tá, mero aborrecimento é aquela pessoa que fica 1 hora, 2 sem energia, e aí ela acha que ela tem direito. Não é assim. Tem que realmente comprovar o dano. Dano material, as perdas. Não adianta, eu fiquei 1 hora sem energia, 2, fiquei no escuro. Isso é mero aborrecimento. Isso a justiça, em momento algum, ela vai condenar a CEMIG. Então, sim, gente, vamos saber, né? Nós estamos fazendo uma coisa muito, muito certa e muito forte, concretamente falando. Então, a pessoa que teve prejuízo, como eu disse, material, com certeza ela vai ter direito a ressarcimento. Claro. É só isso. Você já pensou uma pessoa que está com respirador, ficar 2, 3 horas sem? Morre, né? Não é um aborrecimento, morreu. Senhora, Com a misericórdia. palavra, o vereador Dudu. Senhora presidenta e nobres colegas, imprensa aqui presente, eu quero pedir licença, porque eu estou com a minha mãe enlutada e com muitos problemas emocionais. Meu padrasto, cardiopata de alto risco, e tem um retorno médico agora. Então, assim,
Eu vim para cá deixando eles sozinhos e vou voltar correndo para buscar os dois para levar para a consulta, para levar a mãe na outra consulta dela e vou voltar para cá. Então peço licença a vocês de coração, peço desculpas por ter que me retirar durante uma... Me coloco sempre à disposição, viu, Marcos? Reginho, cada vereador aqui presente, nossa presidenta Lisa Prado, e digo sim para todas as medidas, todas as propostas, tudo que vem de encontro ao ressarcimento da população e principalmente a sanar esse problema que continua persistindo na vida de todos nós. Agradeço a oportunidade, volto a palavra para Vossa Excelência e mais uma vez agradeço a valiosa oportunidade e desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigado. Desejamos melhoras. Eu passo a palavra para o vereador Leandro e já retorno para o vereador Gilberto. Com a palavra o vereador Leandro Neves, que é relator dessa comissão parlamentar de inquérito. Bom dia, presidente dessa comissão, vereadora Lisa Prado, colegas vereadores, vereadoras. Meu cordial bom dia a todos que nos acompanham, assessores, servidores dessa casa, imprensa, população que acompanha através do veículo de comunicação da Câmara de Uberlândia. Presidente, essa relatoria ela tem algumas colocações a fazer, inclusive formalizar aqui alguns pedidos de informação, que nós, também meu bom dia aí ao Marcos Paulo, representante da CEMIG. Bom dia, seja bem-vindo a essa casa e esse trabalho. Algumas convocações, na verdade, junto ao Conselho dos Consumidores da CEMIG. A CEMIG tem um Conselho de Consumidores, que são esses integrantes do... Eles representam o coletivo da população e promovem a sua defesa a partir de encaminhamento de sugestões e respostas de diversas dúvidas. E é também função deste Conselho cooperar com a fiscalização e prover denúncias e reclamações junto à nossa empresa, junto à CEMIG, tendo como base as condições gerais de fornecimento de energia. Nós também precisamos solicitar informações sobre esses danos causados aos consumidores de Uberlândia, ao Procurador-Geral do Ministério Público, ao Defensor Público, né, do nosso município, a Comissão de Defesa de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Uberlândia, importante também que atue, ao PROCON de Uberlândia, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em Uberlândia, da Seccional de Uberlândia. Precisamos entender também o volume e as manifestações das reclamações do Reclame Aqui. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também é importante que nós saibamos qual o tamanho dessas reclamações, né, judiciais que tem lá no TJ de Minas Gerais, na ANEEL. Então, são solicitação de informação que essa comissão deve fazer, presidente. Então, eu só queria deixar aqui registrado. E também precisamos assumir a CDL Uberlândia, a FIENG, né, que também tem certeza que também tem reclamações sobre essas interrupções de energia. Também tem algumas perguntas aqui no sentido de complementar, que já foram feitas, né, que nós fizemos conjuntamente, mas algumas outras também que apareceram, que devem ser acrescidas nessa relação. Essa relatoria precisa dessa informação. A CEMIG tem estimativa de quantos % de toda a energia hoje é furtada? Qual a incidência de furto à fiação elétrica e o que acarreta em todo o processo de distribuição de energia esses furtos? Consumidores formais e que declaram a sua carga e pagam por ela. Aqueles consumidores que não têm conhecimento, os consumidores clandestinos, acabam se conectando à instalação e sobrecarregando o equipamento, fazendo com que tenha mais prejuízo na qualidade do fornecimento de energia. Em nosso município, temos significativos furtos de energia, que são as perdas, e se positivo em nossa cidade. Qual a região com maior índice de perda de energia em virtude dos gatos e dos roubos de energia? Como a CEMIG combate o furto de energia? São informações que é necessário ter para a formalização do relatório. Qual a frequência diária e mensal de interrupções para o nosso município para o ano de 2023? Esses índices têm melhorado nos últimos anos? Com a nova subestação, que foi dita pelo vereador Antônio Augusto Queijinho, pela vereadora Lisa e os demais também, né, qual o indicativo de interrupção e de frequência de interrupções diárias e mensais? Qual é a razão do grande número de processos judiciais que a CEMIG
CEMIG tinha um conhecimento antecipado, por conta da tecnologia que existe hoje, que teria essas quedas de energia, que teria uma chuva muito forte. A CEMIG tinha conhecimento antecipado, por conta da tecnologia que nós temos hoje, que tinha essas quedas de energia, que teria chuva muito forte, e a CEMIG não estava preparado, ou até mesmo, se não for a chuva o problema, né, da superutilização, ao mesmo tempo de energia, por que a demora de tempo para restabelecer o fornecimento? E, se possível, explanar também sobre a relação com a terceirização. A CEMIG trabalha com terceiros. Como é que vocês fiscalizam e controlam a atuação dessas terceirizadas? Presidente, eu trago essas indagações, são pedidos de informação, que eu acho que vão colaborar muito com a nossa comissão. Depois eu vou formalizar, bonitinho, vou fazer isso em tempo hábil, porque 2 dias. A população não pode mais sofrer com essas interrupções, né? Nós temos ouvidos aqui CPFs, residências que estão sofrendo com isso, temos ouvido aqui CNPJs, comércio, indústria, agricultores, né, fazendeiros, pecuaristas, produtores de vaca de leite, leiteiros. O vereador Antônio Queijinho acompanha de perto a situação, né, que nós não podemos mais sofrer com isso. Acamados, pessoas enfermas que usam de equipamento, que necessitam de energia contínua para suficiência da vida respiratória, e nós não podemos deixar com que isso aconteça. A CEMIG, eu fui informado, até pelo Marcos Paulo, na visita que nós fizemos, que ela faz um trabalho com relação às árvores que invadem a rede de transmissão, né, usando a tecnologia. É um trabalho de uma eficiência muito grande e que precisa ser ampliado também com relação à fiscalização das interrupções de energia. A CEMIG tem que ter esse mapa de calor, aonde que a rede está aquecendo e aonde a rede foi interrompida, para que ela faça o combate, que ela faça a manutenção, não só a preventiva, mas a manutenção do problema no menor tempo possível, né, sob a situação de salvar vidas, de salvar pessoas, salvar recursos, salvar empregos, salvar empresas. Então é nesse sentido que essa relatoria pede essas informações, para que ao final a gente possa trazer um relatório eficaz, eficiente e que atenda a população. Eu disse isso para o Marcos Paulo e quero dizer aqui, para que isso fique registrado. O objetivo dessa CPI não é punir a CEMIG, mas nós não podemos, como o vereador Antônio Augusto Queijinho disse, nós não vamos ouvir o consumidor de forma vazia, somente com esses danos onde não teve dano moral e dano material, né, que você usou um termo jurídico aí, que é o mero aborrecimento. O mero aborrecimento a gente sabe que é importante, mas essa comissão parlamentar de inquérito, ela não tem como formalizar um pedido sobre isso, é só para que seja feito. Mas nós também, em momento nenhum, vamos prejudicar ou vamos beneficiar a CEMIG. O nosso objetivo aqui, dito pelo vereador Odair José, nós sabemos que a competência desse trabalho também é da esfera estadual, da esfera nacional, federal, da União, mas nós, uberlandenses, Câmara Municipal de Uberlândia, tem como principal função ajudar e proteger os nossos consumidores do município de Uberlândia. E é nesse sentido que essa comissão parlamentar de inquérito vai trabalhar até o fim do último relatório e apreciação e aprovação dos membros dessa comissão. Obrigado, presidente. Eu vou para a palavra. Bom, está em discussão, está em votação, que o vereador Leandro Neves apresenta em 2 dias, já tem parte que já está digitada, se quiser deixar já, eu vou pegar. E ele vai, a outra que ele complementou, que ele falou FIENG, CDL e outra instituição. Então, é que ele acrescente e se conseguir já nesses 2 dias, nós poderemos, na hora que a gente voltar ao calendário, do dia 30 e 31, já começar a ouvir, a gente pode ouvir as instituições que ele sugeriu. Então, está em discussão, está em votação, os vereadores que concordam para a mesma comissão, está aprovado. Bom, faltam apenas 2 requerimentos e nós podemos abrir aqui, se assim, eu vou votar logo após esses 2 requerimentos, se assim os membros dessa comissão concordar, que o vereador Gilberto, o vereador Higino e a vereadora Cláudia possam utilizar por 2 minutos da palavra. Está em discussão. Está em votação, se os vereadores concordarem e permitirem. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então, está aprovado. E, então, vamos terminar esses 2 requerimentos, então, para os vereadores. Requerimento de ofício 09/2024, solicitação e exibição de documentos para a Companhia Energética de Minas Gerais, obter as seguintes documentações da Companhia Energética de Minas Gerais: contrato das empreiteiras de leituras e de atendimentos, agências que são quais são as agências
que são terceirizadas, e seus aditivos, contrato da equipe de poda de árvore e limpeza de faixas e seus aditivos, contratos de distribuição com as empreiteiras de atendimento emergencial e comercial de manutenção de obra, relatório circunstanciado que aponte a medição nos transformadores de todas as subestações de Uberlândia nos últimos 6 meses. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada essa documentação. Requerimento 02 de 2024, solicitação de reunião, vamos convocar algumas pessoas. Então, aqui, convocação dos seguintes consumidores lesados ou pessoas que possam informar de consumidores que foram lesados pelas constantes falhas na prestação de serviços, oscilações, apagões e interrupções de energia elétrica em diversas regiões do município de Uberlândia. Aqui tem que os vereadores, todos os vereadores, mandaram para a comissão. Claro. Já está aqui todos os vereadores, inclusive os membros dessa comissão, como outros vereadores também. Tá certo? E não está fechado, mas como nós já temos aqui, só aqui foram 16, mas os que o vereador Leandro colocou, já deu 19, isso são pessoas. E nós vamos colocar logo após também esse requerimento, não quer dizer que está fechado, mas a gente já tem que fazer nesses 2 dias, apresenta o documento para que a gente possa ter esse cronograma nosso de reuniões, exatamente, de outros consumidores, ou de associações de produtores, como o vereador Antônio Augusto Queijinho fez, tá certo? Então, esse requerimento aqui é um requerimento coletivo de todos, que a gente conseguiu. Luiz Antônio Andrade Lima, do Jardim Califórnia, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, nós temos aqui as nossas, o distrito de Martinésia, Cruzeiro dos Peixosos, Miraporanga, Tapuirama, e muitos têm bomba, e na cidade toda. Você pega alguns pontos que nós temos aqui, que é no Jardim Califórnia e outros, são vários, eles todos têm bomba elétrica. E quando falta energia, toda a população fica, né? A bomba teve problema de água, ela precisa de energia para funcionar. Então, a gente precisa entender esse funcionamento e esse prejuízo, e se o Departamento Municipal de Água e Esgoto tem também algum programa para poder resolver, a gente tem que ouvir, assim como a Defesa Civil. Portanto, Departamento Municipal de Água e Esgoto, Defesa Civil, Verde Urbanismo Participações, Condomínio de Edifício Uberlândia Medical Center, nós tivemos problema, inclusive, com médicos naquela localidade, que está, inclusive, numa ação proposta pelo doutor Fernando Martins, que deu um prazo para resolver, o prazo venceu, então nós vamos partir daí para saber da CEMIG. Seu prazo lá na Justiça em relação a esse problema. A sorte do senhor Marcos está aqui, que já vai agilizando, não é isso? Então, nós vamos ouvir, então, que diga o que foi resolvido. Porque nós queremos aproveitar o que foi feito pelo Ministério Público, o que a Justiça decidiu, para que essa comissão parlamentar de inquérito não venha chover no molhado. Então, nós estamos partindo do momento, porque tem documentos de um determinado condomínio aqui, se eu não me engano, Terra Nova 2, que numa ação proposta pelo Ministério Público Estadual, que foi ajuizada uma ação, que teve já determinação para a CEMIG resolver, que em meados de 2023 resolveria o problema de oscilação, que inclusive dificultava os elevadores. E nós estamos em 2024 e estão com problema. Então, nós estamos pegando, aproveitando o trabalho que foi feito no Ministério Público, na audiência pública, estamos aproveitando o trabalho que foi feito pela Justiça, determinação, e estamos indo além para defender esse consumidor. Tá certo? Então, por isso que é a justificativa. O Sindeletro, Ana Paula Maria Del Várquia, Fernando Pereira de Jesus, da Avenida Sul do Bairro Dom Almir, Daiane da Costa Melo, do Shopping Parque, Lauriane Martins Vieira, Bem Viver, Rosa Helena Urzedo de Queiroz, da Cidade Jardim, Evaristo Luciano, Chácara Vitória, da rodovia MG 455, Campo Florido, ali, Associação de Moradores e Trabalhadores Rurais, Estela Rosário Cristino, Loteamento Arco-Íris, Associação dos Proprietários de Glebas Rurais, Arco-Íris, o vereador Antônio Augusto Queijinho colocou também, do distrito de Martinésia, isso, o vereador Antônio Queijinho,
o representante do Conselho Rural, não é isso? Deixa-me ver aqui. Deputada federal Ana Paula, que ela tem um resultado também dos trabalhadores aqui. Mais algum nome para ser inserido aqui? Não impede de depois vocês encaminhar. Então, vamos colocar em votação essa primeira pessoas que vão contribuir como testemunhas para esta comissão. Está em discussão? Está em votação? Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. E agora eu gostaria de colocar em votação. Nós temos aqui bom, a comissão que está nos assessorando aqui eles decidiram que, seguindo algumas normas já do processo penal, do processo civil e outras normas correlatas em relação à comissão parlamentar de inteira, quanto em prazos, tanto para a CEMIG responder, eu já fico contente do Marcos estar aqui, que ele já sabe, já tem todas as perguntas, está tudo gravado. Com certeza a Câmara Municipal vai disponibilizar, inclusive, deve ser amanhã, né? Está em toda a rede, tem aqui também, não tem dificuldade, que possa o mais rápido possível providenciar esse documento, mas eles sugeriram um prazo de 10 dias, né? Ou 5 dias úteis. Então, eu gostaria de colocar em discussão para os vereadores, para a CEMIG responder. Então, está em discussão para que a gente possa ter 10 dias. Está em discussão o prazo para que eles possam, 10 dias, responder toda essa documentação. Pode ser corrido? Concorda, senhores vereadores? É isso. É corridos mesmo, que de acordo com os dados jurídicos, é isso. Então, está em discussão. Está em votação. Está em discussão? Está corrido? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Então, que facilite aí para que eles possam, em 10 dias, para que eles possam apresentar essa documentação, até porque todos eles já acompanhou tudo, né? Creio que 10 dias vai estar fácil para responder e com certeza contribuir conosco. Agora, então a gente já pede em nome da população de Uberlândia, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, que resolva o problema da tenda dos morenos, que está neste momento sem energia. Desde que horas? Desde que hora, Rogério? Há mais de 2 horas atrás, né? Qual que é o tempo de restabelecimento? E tem uma preocupação grande, inclusive com o pessoal que tira leite, né? A qualidade do leite, porque senão pode perder. E como que fica essa perda, né? Qual o prazo que a CEMIG está dando retorno? O povo já está desesperado. É por isso que eu vejo que essa comissão parlamentar de inquérito é tão importante, e dizer que Uberlândia é a segunda maior cidade do estado. Essa cidade não vai permitir que a empresa que recebe trilhões, que tem tanto lucro como teve, passa e trata a cidade que está com problema de apagão ou oscilação todos os dias, a todo momento. Então, isso tem que ser resolvido. E por isso eu acho tão importante que nós vamos falar todos os dias aqui. Eu gostaria apenas de, faltou mais um dado aqui, da gente marcar esse prazo. Então, nós teríamos no dia 30 e dia 31, a gente poder ouvir tanto a deputada federal que foi aprovada aqui, quanto, se der tempo, a gente já convocar outros que assim vocês concordam. A primeira parte, a gente ouvir essas testemunhas, logo após nós ouvimos especialistas, porque tem muita dificuldade de entender como funciona uma subestação, como que são os alimentadores, como que funciona a distribuição de energia. Então, nós vamos ouvir engenheiro elétrico da Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos um especialista que já se dispôs a uma das mais do Instituto Iluminar do Rio de Janeiro, da UFRJ, que se dispôs a falar conosco aqui também, além de chamar os diretores, que nós vamos colocar, já peço, nós vamos passar o nome aqui, para a gente poder já produzir o documento, e que no dia 30 e dia 31 fica marcado, então, para a gente poder já começar a ouvir todas essas pessoas, inclusive, foi colocado aqui, que a gente possa ouvir o Rogério também, da Tenda dos Morenos. Eu vou pôr que ele acompanhe o tempo que foi restabelecido, o que a pessoa perdeu,
que a gente pudesse colocar em discussão essas datas, dia 30 e 31, e a vinda também como uma pessoa para contribuir como convidada aí para nos informar, testemunha, o senhor Rogério da Tenda dos Morenos. Está em discussão? Está em votação? Os vereadores que concordam permaneçam em comissão, está aprovado. E agora eu passo a palavra para 2 minutos para o vereador Gilberto Rezende. Só um minutinho, só um minutinho. Ainda tem aqui 2 consumidores que procurou a Câmara Municipal. Por dia 30 ou 31, tem um nome. Acabou de vir o consumidor aqui, presente. Eu falei para ela que nós faríamos uma reunião, convocar ela direitinho, que hoje nós não aprovamos o documento. Ada Zilar Verona Diniz, do bairro Itaiamã. Ela quer ser ouvida, além de nós temos aqui para poder fazer parte. Eu vou colocar esse requerimento de ouvir essa Ada Zilar Verona em votação. Depois a gente colocar para fazer parte do processo aqui 2 reivindicações que nós recebemos de consumidor também. Está em discussão? Está em votação? Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. E nós estamos recebendo, pelo aquele e-mail da Câmara Municipal, relatos de consumidores, de empresas, igual ontem no bairro São Jorge, nós recebemos o documento de um dono de uma gráfica, que ele teve que dispensar todos os seus funcionários, que ficou desde o início da tarde até depois das 20, 30, 21 horas sem energia. Então, no bairro São Jorge, a gente vê que é em toda a cidade. Né? Então, com a palavra, vereador Gilberto Rezende. Senhor presidente, Lisa Prado, bom dia a todos presentes, bom dia, comissão, bom dia, Marcos Túlio, representando a CEMIG, Marcos Paulo, desculpa, bom dia, repórter, servidores da casa, cidade de Uberlândia. Senhores, eu gostaria de chamar a atenção de todos para uma reflexão. Nós estamos no estado do Triângulo Mineiro, onde as maiores usinas hidrelétricas do nosso estado estão em menos de 150 quilômetros da nossa cidade. Capim Branco 1, Capim Branco 2, 35 quilômetros da cidade de Uberlândia. Usina de Emborcação, 80 quilômetros da cidade de Uberlândia. Usina de Furnas, 123. Usina de São Simão, 147. Usina de Campo Grande, 138 quilômetros. Nós somos a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, vivemos do lado das maiores usinas hidrelétricas do Triângulo Mineiro, no qual abastece todo o nosso estado. Há menos de 15, 20 anos atrás, foi destruído todo o nosso patrimônio do estado de Minas Gerais, dos nossos rios, nossas cachoeiras, cidades históricas foram destruídas para que fossem construídas usinas hidrelétricas para trazer melhores comodidades para todos, ou seja, energia para todos. Hoje nós estamos sério, grave, dentro de uma cidade que está entre as maiores usinas hidrelétricas e estamos passando essa dificuldade. 9 horas, dia 30. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos esse problema de queda de energias. Mas de 2 anos para cá, quando foi mencionado ser privatizado, a CEMIG, que tinha a intenção de privatizar, começou essas quedas de energia. É intencional ou não intencional? Sabemos do trabalho que a CEMIG dentro da cidade de Uberlândia às vezes tenta nos passar, a gente também, eu quero dizer aqui, o vereador Antônio Augusto, que ele saiu ali, ele disse que o Marcos Paulo passou a informação para ele, inclusive passou para mim, a CEMIG passou essa informação que está no portal. Foram gastados 13 milhões, na minha casa, minha esposa e minha filha, eu pago R$600 de energia. R$600 de uma casa, para 13 milhões de investimento. Então vamos somar o que a CEMIG arrecada dentro das grandes empresas da cidade de Uberlândia e vamos saber o que vale 13 milhões. É dinheiro de comprar chocolate para dar para Páscoa no dia dos servidores públicos. Eu acho que 13 milhões é muito pouco para fazer uma extensão de um atendimento pelo valor caríssimo que nós pagamos. Eu estou falando como consumidor e hoje como fiscal de população. Para nós termos hoje uma religação na nossa casa, não temos mais aquele prazo hábil de você pagar lá a taxa de religação que ligaria em 1 hora, 2 horas, e você pagar uma taxa de religação é 24 horas. E quantas pessoas não têm condições de esperar essas 24 horas, como disse o vereador Leandro Neves, que tem o home care, que tem problemas seríssimos com tratamentos respiratórios, e o quanto aumentou, e o mais grave disso, o estado de Minas Gerais é o único que está colocando empecilho agora na energia limpa.
Se vocês observarem os outros estados, estão facilitando, mas o estado de Minas Gerais não está flexibilizando para que a pessoa possa colocar energia limpa nas suas casas. Eu gostaria de os senhores, que são membros dessa comissão, porque eu fui indagado em relação a isso, que prestassem atenção e que fiscalizassem. Eu sei que o Marcos não vai resolver esse problema para nós, porque isso aí é Belo Horizonte, e é os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, é que podem fazer isso, essa flexibilização de abrir mão para essa energia limpa, mas precisa ser fiscalizada. Abrimos mão do nosso patrimônio no Triângulo Mineiro para que fossem construídas grandes usinas hidrelétricas, para que tivesse melhor atendimento da nossa CEMIG. Estamos pagando muito caro por isso. 13 milhões para um atendimento CEMIG, pelo amor de Deus, gente. Se falasse para mim que a CEMIG tivesse gastado 200 milhões, eu ficaria calado. Mas 13 milhões para um atendimento numa cidade onde tem 1 milhão de habitantes, onde nós temos a maior universidade que atende todo o Triângulo e precisa desse atendimento de iluminação, onde nós não devemos ficar sem, me desculpe. Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de estar falando, parabenizar a todos os membros da CPI, como o vereador mesmo disse, não nos cabe nós a punir, quem pune é a justiça, mas cabe nós, como fiscais do povo, cobrar, e é nosso direito sim. Parabéns a toda essa comissão, ao Marcos que está aqui nos ouvindo, e eu espero que os nossos deputados que vão ser ouvidos aqui não cheguem na mesa só para sentar e para ser ouvido, que ponham a mão na massa também, trabalhe e cobre do governador e cobre do governo federal para que possa flexibilizar essa energia melhor para todos. Muito obrigado, muito obrigado. Não, eu agradeço, eu espero que eu agradeço, eu vou passar a palavra para o vereador Higino, depois para a vereadora Cláudia, mas tem uma questão de ordem do vereador Odair que precede, pois não, vereador? Quero aqui parabenizar a fala do vereador Gilberto Rezende e disser, né, quando você fala aos deputados, nós só temos 2 deputados no estado de Minas Gerais que há vários anos vem lutando contra a CEMIG, taxa abusiva, deputado federal Wellington Prado e deputado estadual Elismar Prado. Não pode deixar de lembrar que a gente tem que dar aqui, né, o certo que é certo. É os únicos deputados que faz a defesa do consumidor em Belo Horizonte e em Brasília. E nós estamos aqui para cobrar dos outros deputados. Hoje nós temos 5 deputados na cidade de Uberlândia. Então temos que envolver todo mundo, é uma conjuntura. Então nós começamos aqui, igual eu falei, essa CPI é para dar seriedade, para dar tranquilidade para o consumidor. E fala as suas palavras, 3 milhões é chocolate mesmo, entendeu? É mesmo você dar chocolate para criança. Suas falas foi bem sensível aqui, então nós temos que cobrar mesmo e envolver todo mundo, que nós fomos eleitos por população. E grandes empresas estão lucrando no estado de Minas Gerais e a precariedade está dando continuidade. Mesmo assim, a CEMIG, são vários lucros que ela tem todo ano, são bilhões. E por quê, né, deixa entre aspas, falando aqui o porquê dessa privatização, igual foi bem falado do vereador, né, de 2 anos para cá, é constante a queda. O porquê? É o patrimônio do estado de Minas Gerais e do mineiro, que é a CEMIG. Então temos que tratar ela com mais sinceridade e não mera mercadoria que é destinada para a população de Uberlândia, trazendo uma precariedade na rede elétrica de Uberlândia. Então todos, não vamos apontar dedos, somos todos para um povo e para uma população que merece respeito, inclusive das grandes empresas que levam lucros na cidade de Uberlândia. Vereadora Odair José, parabéns, e nós aqui convidamos, manifestou a deputada federal Ana Paula que quer participar. Se o deputado Elismar Prado e o deputado Wellington Prado manifestar interesse de ser convidado, nós o faremos com a maior boa vontade. É só, o senhor fica responsável de levar o convite e assim só passar o documento para a gente, se eles tiverem interesse de participar, será um prazer e com certeza tem muito para contribuir com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu passo a palavra para, assim como todos os outros deputados estaduais, né? Se tiver interesse, é só falar que nós mandamos o convite para que venha contribuir com essa Comissão Parlamentar de Inquérito na defesa dos consumidores da nossa cidade. Eu passo a palavra para o vereador Higino por 2 minutos. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o Odair, a Lisa, o Neves, o Queijinho, o Dudu, que fazem parte da comissão e que orgulha muito a Câmara. Vocês estão fazendo um trabalho em recesso que demonstra a importância do nosso trabalho de modo geral, discutindo um assunto dessa relevância. Comentar também o Gilberto, a Cláudia, e começar, a imprensa também que está nos assistindo, acompanhando, os servidores, mas primeiro cobrar a ligação de energia que está faltando agora lá no Morada Nova, na Rua D, desde ontem até de hoje, o pessoal está reclamando. Mas agradecer também a ligação da energia lá no Maná,
os postos estão chegando, nós estamos felizes com isso. É mais uma comunidade que tem energia ligada. E dizer que, assim, Marcos Paulo, eu tenho um profundo respeito aos servidores da CEMIG, principalmente a você, a gente sempre é bem atendido. Assim, eu tenho certeza que metade das respostas já estão dadas aqui. A culpa do problema é do Zema. O Zema está sucateando a CEMIG. Nós precisamos investigar mais, olhar mais, para... Mas podemos também aproveitar, e terminando minha fala, teve uma audiência pública no Ministério Público Estadual recentemente, estava todos nós e mais algumas lideranças, e nós apontamos a necessidade de regularizar nas comunidades. O Manaus já resolveu. Fala mais perto, vereador, assim. Penso eu que se tivesse uso capião de energia, daria até uso capião. Existe até um departamento da CEMIG que conversa conosco permanentemente a regularização de falhas. Então lá não tem nenhum bandido, ninguém está furtando, mas a quantidade de assentamentos irregulares é gigante. Então a gente pede que a gente consiga formar, talvez até a partir com o apoio dessa comissão, uma estratégia de fazer um TAC, autorizando a CEMIG já a ligar a energia, porque tem recursos a fundo perdido na CEMIG para ligar, e não liga porque que a Prefeitura não autoriza, o Ministério Público persegue. Quem sabe essa comissão consiga também, além das tarefas já tradicionais, ajudar a gente a dar um avanço na ligação desses bairros regulares, que são muitos, e pode chegar mais recursos para a CEMIG e também garantir o endereço para essas famílias. Então, fica essa minha contribuição, e eu quero tentar participar de todas as reuniões, porque a energia elétrica é essencial para a vida humana, e a gente sabe disso, porque a gente está todo dia nas comunidades. Então, muito obrigado. Vereador Higino, nós agradecemos, e se quiser fazer algum pedido, é só encaminhar, de preferência nesses 2 dias, para que a gente possa apresentar a documentação. Com a palavra, a vereadora Cláudia, por 2 minutos. Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar essa comissão parlamentar de inquérito, que é uma das atribuições fundamentais do Legislativo, é a possibilidade de, a partir de indícios, abrir uma comissão investigativa. Eu sei que a gente não tem poder de punição, mas é muito importante com relação aos esclarecimentos, aos encaminhamentos, e, portanto, agradeço também o representante da CEMIG aqui, por ouvir e fazendo os registros, porque o mais importante de tudo, a partir dessa CPI, desse trabalho maravilhoso que os colegas estão fazendo, é poder dar uma resposta à população. E resposta com resultado o mais imediato possível. A gente sabe que a energia elétrica é setor estratégico. Em qualquer país do mundo, a gente sabe que tudo que não se faz é terceirizar ou privatizar, porque é estratégico. E se é estratégico, é preciso cuidar. Então, eu trouxe aqui alguns questionamentos que a gente tem recebido enquanto parlamentar, por demandas da população. Alguns a gente já encaminhou para a vereadora Lisa, que está presidindo a comissão, e outros apareceram, inclusive, hoje, no Morada Nova, que o Higino já mencionou, e eu vou reforçar, mas também algumas outras questões que eu trouxe aqui. A gente fez encaminhamento tanto para alguns deputados e deputadas estaduais, por entender que também a CEMIG diz respeito ao Estado, e, portanto, terá que ser feito um trabalho colaborativo, município e Estado, e fizemos solicitações de informação também, e quando teve aqui a CEMIG representando, fizemos uma série de questões, vocês se lembram disso, e que já foi importante. Mas também participamos ali, junto ao Ministério Público, daquela reunião para tratar dos apagões da CEMIG na cidade de Uberlândia, mas não só, na região e os impactos. Então, os questionamentos são: no caso de ligações novas e áreas de ocupação ou regularização, por que a CEMIG continua adotando critério de proprietário e deixando as famílias sem energia? Então, essa é uma questão. A outra: qual é o prazo mínimo que a CEMIG tem para restabelecer o serviço de energia elétrica em caso de queda? É algo que a população tem insistentemente nos cobrado, em função, inclusive, dos prejuízos. Terceiro: na Avenida Maurício Vilela Junqueira,
no bairro Morada Nova, houve queda de energia na data de ontem, desde meio-dia, e até o presente momento não foi restabelecida. A gente quer saber o motivo da demora e como que a CEMIG vai se responsabilizar pelos eventuais prejuízos causados ali no Morada Nova. Em eventual dano causado aos usuários por queda de energia ou por variação, quando é ignorada a data e o horário exato da falha na prestação do serviço, porque por vezes é ignorada, às vezes a pessoa nem está em casa, está trabalhando, não teve condição de medir, qual que é a conduta por parte da CEMIG? E para ir finalizando, a gente quer trazer um caso também muito concreto para saber o que a CEMIG tem feito em termos de educação, formação permanente para os profissionais, o que é um braço fundamental também para uma prestação de serviço qualificada. A senhora Aparecida é deficiente física, cadeirante, entrou em contato com o nosso mandato, porque devido à variação de energia no bairro dela, que é o Morada Nova também, o motor do portão queimou e ela ficou em casa trancada, ela é deficiente física. Ao entrar em contato com a CEMIG, a atendente simplesmente sugeriu a ela que usasse uma escada para destravar o motor do portão, que é aéreo. E primeiro a gente fica assim, né? Como é que a pessoa fala isso para alguém que está colocando uma realidade de deficiência? Então, tem capacitação, educação permanente, formação, tem sido suficiente e adequada para esses atendimentos específicos? E se não só no caso das pessoas com deficiência, mas também de pessoas que estão em UTI, tem UTI em casa, home care em casa, qual que é o tipo de atendimento padrão? Porque não dá simplesmente para você falar para a pessoa que está ligada a aparelhos, tome providência. Então, essas perguntas todas vêm na linha de a gente questionar, depois do governo Zema ter dito da possibilidade de privatização, eliminando-se, inclusive, audiências públicas, ou seja, eliminando ouvir e escutar a população, a nossa pergunta final, e já temos até uma resposta indicativa para ela, é se precarizar os atendimentos e o quadro de profissionais reduzido e sem a formação adequada é uma estratégia para a privatização. Obrigada. Então, se os meus colegas membros da comissão concordar, essas perguntas vão fazer parte da comissão. Algumas já são repetidas, cabe então a vocês, os advogados e os assessores do vereador, a advogada do vereador Leandro, que ela veja o que já foi repetido, não adianta. O que não foi, e que a vereadora nos apresente hoje por escrito, né, ponha dentro do processo. Está em discussão o requerimento, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Então, agora nós passamos aqui, tem a deliberação, só mais um requerimento tem que ser encaminhado à ANEEL, perguntando os indicadores e os índices e os projetos aprovados pela CEMIG de Uberlândia em Brasília, que é a Agência Nacional. Então, nós vamos produzir um documento pedindo todas as informações relativo à CEMIG em Uberlândia para que a gente possa confrontar com as respostas, com o que está acompanhando. E alguma pergunta? Mas, se todos os vereadores concordar, porque tem um documento que foi aprovado que fala do índice baixíssimo da qualidade do serviço prestado. Outra hora a gente tem informações que, quanto à energia, nossa cidade ela é muito elogiada. Então, em relação, como que é elogio, nós não estamos aqui para elogio, nós estamos então para resolver o problema do consumidor. Então, onde é que tem problema, né, o elogio é nós defender essa CEMIG como uma empresa nossa. Isso a gente já faz essa defesa. Quanto à qualidade do serviço prestado, então a gente vai produzir esse documento para a ANEEL e eu gostaria de colocar em discussão para ver se os vereadores concordam. Está em discussão? Vereador Leandro. Vereadora presidente, naquele pedido de informações que eu coloquei, tem uma carta de pedido de informações para a ANEEL. Eu vi, eu acho que contempla... Colocar junto, né? Coloca junto. Então pode ser junto. Mais algum adendo? Vereadora Lisa, só para acrescentar, se ainda não foi feita, se os acionistas hoje definem, e o que definem e que impacta no serviço, os acionistas. Eu não fiz essa pergunta e ela é fundamental. Então, se o vereador, vamos separar a quem for redigir o documento,
eu gostaria de perguntar se a gente pode fazer as perguntas separadas, se os membros concordam. Essa relativa que a vereadora colocou, que ela produza o documento e nos entregue. Tá certo? Junto com o outro. Senhor presidente, Agora, eu vou fazer a colocação mas de também. qualquer jeito eu tenho que colocar em votação. Vou fazer essa colocação também em relação ao que a CEMIG está dificultando em relação à energia limpa, porque as pessoas estão tentando regularizar a sua energia limpa e está encontrando esse obstáculo. Eu vou colocar esse pedido de informação também, se me for permitido. Então, vou formalizar esse documento. Então, nós vamos votar aqui o requerimento que a vereadora acrescentou. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O requerimento do vereador Gilberto está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Que tenham hoje para poder nos entregar, tá? E os membros da comissão têm os 2 dias. Já os vereadores que não são membros da comissão, que nos entregue hoje ainda para facilitar, senão acumula. Agora, só para terminar, nós temos 2 pontos só. Daniel, nós já colocamos, deliberação das denúncias protocoladas perante a comissão parlamentar pelos munícipes. Nós queremos só informar que a Câmara, através do Departamento de Comunicação e toda a imprensa, a cada vez que faz uma matéria, eu gostaria de pedir toda a imprensa, estamos com todos aqui presentes, todas as emissoras de TV estão aqui neste momento. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês possam divulgar aquele e-mail da Câmara Municipal, aquele do Departamento de Comunicação, que está recebendo todos esses relatos para que a gente possa colocar também dentro do processo. Bom, então já informei sobre deliberação dessas denúncias, que está aí colocada dentro do processo. Então, vocês concordam, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, então, todas que chegarem do Departamento de Comunicação, como já tem 2, já está dentro do processo, e todas as outras, todos os vereadores, todas as pessoas, qualquer entidade, instituição, empresa, registre a sua reclamação ou a própria imprensa dentro do canal de comunicação, que vai fazer parte da história e encaminhado para os órgãos oficiais. Eu gostaria de colocar aqui também, nós hoje temos uma reunião técnica, só os vereadores, com o doutor Fernando Martins, às 14 horas, só os membros da comissão. Só os membros da comissão. Nós temos uma reunião com o doutor Fernando Martins, às 14 horas, e eu gostaria de votar aqui, nós não discutimos com ele, mas se assim a gente já pode votar e faz o convite com ele. Nas oitivas que nós vamos fazer, se ele quer ser um amiscucure, que é aquele amigo que pode acompanhar as discussões, acompanhar o procedimento. Então, eu gostaria de colocar que a gente poderia ter o doutor Fernando acompanhando, se assim ele quiser. Com certeza? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. E a nossa tem que ser mais ainda. Deliberação do servidor da Câmara Municipal de Uberlândia para realizar convocações e intimações. Nós temos um servidor na casa, que é o Renato. Ele já tem toda uma expertise e um conhecimento para poder fazer. Nós estamos com mais de 20 e tantas pessoas. Deu 25? Não sei. Mais de 20 aqui, que nós aprovamos hoje, para serem ouvidas nessa reunião do dia 30 e 31. E eu gostaria de colocar em votação agora a questão do horário e dizer para os senhores e senhoras vereadores que tragam a marmita, porque a gente vai começar exatamente. Porque nós vamos começar às 9, ao invés de fazer em 3, 4 dias ou 4 semanas, nós vamos fazer as primeiras num dia só. Queria saber se os vereadores concordam com esse procedimento, porque nós temos dia 30, terça e quarta, dia 30 e 31. E a gente começa às 9 da manhã. 9. Os vereadores deliberaram 9. Então, 9 horas. Então, eu vou colocar, primeiro, para que a gente possa solicitar ao presidente da casa que eles nos forneçam, esporádico, só para fazer esses documentos, que a casa possa fornecer esse servidor e o veículo da Câmara para que o presidente, eu peço a todos vocês que formalizem esse documento hoje para ser entregue para o Zezinho Mendonça, para que ele faça e já redija os documentos para ser rápido, para a gente facilitar a vida também do funcionário público nas notificações. Então,
de todas essas pessoas. E são pessoas que todas nos procuraram, nós já vamos avisá-la do dia, do horário, de forma prática, mas como existe um processo formal, nós temos que ser legalista para não haver nulidade no nosso processo, porque aqui nós vamos seguir o rigor da lei para que o trabalho seja exímio e exemplar. Então, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então, está aprovado. Mais alguma coisa? Então, eu lembro os senhores vereadores da reunião que nós temos hoje e solicito também a todos os senhores vereadores que peguem os seus departamentos jurídicos e sobre aqui juntamente, que fica responsável por chamar todos os assessores, a nossa, como chama que foi a sua assessora, que foi aprovada hoje? A Tatiane. Muito obrigada, viu, Marcos Paulo? A Tatiane e o Tiago Magalhães, juntamente com a Francis, da assessoria técnica legislativa, são responsáveis por poder acionar. Eu já peço aos senhores vereadores, membros da comissão, que todo o seu departamento jurídico já está aqui presente, membro da comissão, que converse já aqui e reúna para poder produzir a documentação, para poder ter uma linguagem só e ajudar em todos os procedimentos. Então, eu gostaria que vocês já saíssem daqui, que tivessem uma reunião de trabalho, para que a gente possa, porque as reuniões oficiais têm as datas, mas nós trabalhamos todos esses dias, nós trabalhamos produzindo esse mecanismo e esses documentos. Então, a gente não para de trabalhar. Inclusive, visita técnica também, que nós vamos ver uma data para a gente poder já designar também na próxima reunião. Nós vamos falar com o Marcos, após acabar, para que a gente possa facilitar. Tá certo? Então, os vereadores que concordam com todos os assessores jurídicos de cada vereador dessa comissão, bem como peço à assessora Francis, da assessoria técnica legislativa, que redija o documento juntamente com esses advogados que aqui foram colocados como ad hoc, produza um documento para o Zezinho Mendonça, para que possa ter um jurídico da casa também, além de ter dos senhores e das senhoras vereadoras, tá certo? Está em discussão, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como são, declaro encerrados os trabalhos dessa manhã. Espera um minuto. Ainda em tempo, o jurídico está me solicitando, ao aproveitar o nosso representante do Departamento de Comunicação, é possível fazer a publicação da ata no dia de hoje? Sim? Então, está em discussão, está em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, que então os advogados já comuniquem, então, o nosso chefe de comunicação já está presente, comunica a ele e eu declaro encerrados os trabalhos nessa manhã. Obrigado, pessoal. Para qualquer um desses aqui, vamos ver aqui, para o Tiago, para a França, aqui o processo, toma. Aqui o telefone do Marcos. Ô Marcos, vamos ajudar nós aqui, porque nós precisamos de uma técnica lá. Mas eu estou pensando a gente ouvir primeiro, né? Ver se esse produto você já viu tudo, né? Vamos falar assim. Bom. Thank you.